ou no Amapá, né, que não teria a capacidade de ter um neuroradiologista à disposição dele nessa facilidade toda. Ô, Alessandro, eu acho que o seu áudio tá dando um retorno aqui. Se você puder colocar no mudo. Pronto. Então, pessoal, a VX hoje ela está em 20 estados brasileiros, né? Nós começamos em 2017 nossa operação, e lá para 2022 a gente entendeu que a tecnologia ia ser um diferencial competitivo para conseguir ampliar, então, o nosso escopo a nível nacional, né? Com as nossas soluções digitais e com nossas soluções de tecnologia que facilitam e ampliam a capacidade desse radiologista de performar melhor, com mais qualidade. E hoje a gente tem uma equipe de radiologistas de mais ou menos 270 médicos e estamos em aproximadamente 300 instituições hospitalares. Então, a gente tem um papel muito especial aí para levar esses diagnósticos nos locais que têm essa dificuldade. Então, quem que é a VX hoje, né? A VX hoje ela é formada por mais ou menos 50 colaboradores. Nós fazemos aproximadamente 100 mil exames por mês, né? Mais ou menos chega a 4 mil exames por dia. A gente já impactou quase 3 milhões de vidas, né? E temos o sonho grande aí de impactar 10 milhões de vidas nos próximos anos. Temos um time robusto de tecnologia que desenvolve soluções direcionadas para os hospitais, para o ecossistema da radiologia, para os médicos. Então, a gente olha muito para a jornada de todos os stakeholders da jornada da radiologia, desse ecossistema. Todos os nossos médicos, eles são registrados, né, com os CRMs, né, com registro de especialidade, e acabamos desenvolvendo soluções como, por exemplo, o nosso próprio sistema de auditoria, né, que utiliza do nosso corpo clínico para a realização das auditorias aqui dentro do nosso sistema. Então, basicamente, pessoal, eu queria falar um pouquinho, né, essa introdução do como que está o cenário aí da saúde e da radiologia, do nosso ecossistema, né, todo mundo aqui vive isso todos os dias, mas só para dar uma introdução para a gente começar a esquentar a nossa conversa aí. Bom, André, obrigado. Importante esses dados e impressionante, né? Assim, tanto que a população envelhecendo, né? Assim, invertendo ali a pirâmide e a oportunidade, né? E o potencial que o mercado tem para crescimento desses volume de exames, né? Que vai acontecer dentro do Brasil. E o tanto que isso influencia, né? Pelo volume de equipamentos, mas também o volume de médicos, radiologistas, né? Que não cresce na mesma proporção. Então, achei legal aí os dados e é bom realmente ficar ciente disso. Bom, eu agora queria puxar a Ellen, né, para a gente poder ir descendo aí, né, para o nível mais de negócio mesmo, né, assim, essa visão do Risoleta Neves, o quanto que a operação de vocês está acontecendo. A Ellen faz um papel muito bacana dentro do Risoleta, na gestão lá, e a gente queria bater esse papo junto com ela. A Ellen tem um material também para apresentar para nós aí. Falar aí um pouquinho, né? O tema é construindo eficiência no setor de imagem, a jornada real de um hospital, né? Um hospital que tem uma trajetória aí de mais de 25 anos, e gostaria de me apresentar aí um pouquinho, né? Tenho uma experiência no setor aí de saúde há 18 anos, e tive o privilégio de atuar em posições estratégicas como diretor operacional e administrativo, e uma trajetória marcada aí pela liderança de equipe, gestão de processos e implantação de mudanças estratégicas, né, com foco aí em resultado sustentável. E essa experiência que me permitiu estar aqui hoje, né, no Hospital Risoleta, com uma missão de implantar e melhorar os resultados da instituição. Então, é uma honra estar aqui, né? Eu gostaria de agradecer novamente aí a VX e o Hospital Risoleta também por conceder a abertura das informações, tá? E a todos vocês aí que estão disponibilizando aí um tempo, né, para participar aí da nossa live. Aqui a gente tem uma
uma imagem aí do hospital, né? Acho que tem gente de fora também que talvez tenha um pouquinho de curiosidade aí de conhecer, né? De visualizar aí o Hospital Risoleta. E a gente tem muito orgulho de ser 100% SUS, dedicado a oferecer atendimento de alta qualidade, complexidade, tá? Promovendo amplo acesso à saúde na nossa comunidade. E nossa busca por eficiência é intrínseca à nossa missão, de otimizar recursos para servir cada vez melhor. Tem um videozinho, vamos ver se vocês vão conseguir me acompanhar. Aí até gostaria do feedback, Jair, se vocês estão visualizando, tá? Tá bom, tá na tela do videozinho aí. Tá o play que nós vamos ver. Carregando. Agora foi. Estamos sem som, tá, Ellen? Só a imagem. A gente vê ele aqui, beleza? Depois a gente pode pegar o link, a gente manda no e-mail para todo mundo também. Beleza, ele voltou para a apresentação, tá certinho. Ok. Então, o Risoleta, gente, para quem não conhece a instituição, ela também é uma instituição de ensino e pesquisa. Então, a gente tem uma parceria com a Fundep e a UFMG. Então, a gente recebe e forma vários profissionais, né, como o doutor André passou por aqui, e de diversas residências. Então, a gente forma em torno de 1.000 a 1.200 médicos, não só médicos, mas da área de saúde, como outras áreas multiprofissionais. Então, a gente é um hospital escola. E isso é importante, por quê? Porque não só a gente atende ali a comunidade, né, a gente tem essa missão de tratar ali do doente, mas a gente tem a missão também de ensinar. E eu vejo, em pouco tempo de hospital, né, eu entrei aqui, foi em janeiro deste ano, o tanto também que a gente, como gestor, aprende. Então, a gente, com esse vínculo na UFMG, a gente recebe vários professores, mentores, doutorando, que estão aqui com a gente no hospital, nos capacitando. Então, junto com a parte médica, com toda a parte da área dos multiprofissionais, a gente também na gestão, nós também somos formados por esses professores, doutorandos ou mestrando. Engenharia de produção, a própria gestão em saúde. Então, é uma oportunidade que nós, gestores, temos de participar também nesse crescimento profissional. É um ponto que eu vejo que aqui na rede pública estou tendo esse contato com pessoas, assim, com uma sabedoria, uma inteligência, uma visão muito diferenciada, sabe? Então, isso está promovendo aí um ganho de conhecimento muito, muito importante. Apresento aí um pouco dos resultados do Risoleta em 2024, tá? Esse resultado é global. Então, nós fizemos um atendimento aí no pronto-socorro de 66.515 atendimentos, tá? No pronto-socorro. Se a gente for calcular isso daí, dividir pelo número de dias no ano, gira em torno de 180, 190 atendimentos dia. Mas mais na frente eu vou falar um pouquinho do nosso desafio. Então, os atendimentos à maternidade, a nossa maternidade ela é uma referência aqui na região, eu acredito que seja até em Minas, porque
é uma maternidade diferenciada, um cuidado humanizado, sempre está recebendo prêmios, é uma maternidade que realmente é encantadora. Então, a gente tem um número de internações de 17 mil, 4.664 cirurgias no bloco cirúrgico. A gente tem um desafio no bloco muito grande, que a gente tem apenas 6 salas de cirurgia, sendo que a gente é referência em trauma. Então, ele é um desafio. A agenda do bloco, ela é sobrecarregada. Então, isso é um ponto também que está no planejamento estratégico da instituição quanto à infraestrutura. São 2.509 procedimentos no bloco cirúrgico que foram realizados, 2.031 partos. Na parte aí nossa de imagem, foram 132 mil exames realizados. Então, comparando, né, com os outros exames, nosso setor aqui de apoio, ele realiza muitos exames, porque nós fazemos raio-x, tomografia, ultrassom, tem a parte vascular, a parte de ecocardiograma, e laboratório, também aqui é próprio, 748 mil, e consultas ambulatoriais, 27.502. Essas consultas ambulatoriais, elas são derivados do próprio paciente ali internado, que às vezes ele tem uma alta e precisa de um acompanhamento, e também a Prefeitura de Belo Horizonte encaminha alguns pacientes aqui para a gente fazer o atendimento. Eu trouxe um pouquinho aqui, o André até deu uma abertura, né, dos desafios macroeconômicos e a realidade do Risoleta, que eu acho que é interessante a gente ver e entender um pouquinho do panorama nosso, né, do Brasil, com o que a gente vivencia aqui no hospital. Recursos versus profissionais, né? Então, o André falou isso muito bem, ele pegou essa informação do CNES, a mesma informação aqui que eu estou trazendo. Então, a gente tem 31 mil aparelhos, 5.600 tomógrafos, mas apenas 17 mil radiologistas registrados. Então, a gente tem uma carência de radiologistas que também afeta o Brasil. Aqui no Hospital Risoleta, a gente tem em torno de 36 médicos, sendo que em sua maior parte são radiologistas, e a gente ainda está com a escala fragilizada, né? Por ser um hospital na região vetor norte, é uma região que ela está distante da região sul, da região central, isso é um dificultador, e tem outras questões também envolvidas. Então, hoje, a nossa escala, né, a realidade nossa de cobertura, ela não está 100%. Então, mais um motivo, né, da gente ter implantado a teleradiologia para nos apoiar. É uma pressão crescente, né, gente, no Brasil, porque o crescimento expressivo em exames de pronto-socorro, exigindo resultados rápidos e seguros, né, isso faz parte, né, de todo o cenário. A estrutura do setor, aproximadamente 70% dos hospitais são privados ou filantrópicos, 30% público. E um ponto que chama muita atenção é que apenas 25% da população tem acesso à saúde suplementar. E isso reforça ainda mais a demanda do SUS, né? Então, é o que a gente trabalha aqui no dia a dia. Despadronização tecnológica, muitos hospitais ainda enfrentam falta de padronização, sem sistema de laudos, visualizador próprio ou equipe de TI dedicada. A gente faz com frequência benchmark, então a experiência que eu tive nas visitas é que, às vezes, alguns sistemas ou a informatização, a implantação de ferramentas tecnológicas, elas têm alguns hospitais que são SUS e outros não. Então, existe uma desordem, uma despadronização muito grande, sabe? Então, é um ponto que me chamou a atenção nos benchmarks. Então, por exemplo, tem um hospital que ele não tem ainda um sistema de PACS. Então, eu vejo isso como uma criticidade, sabe? Que é algo que a gente precisa de melhorar, falando como, né, a saúde pública no geral.
Eu vou ter que concordar muito com você, Ellen, e falar que assim, né, a gente já rodou bastante e realmente é uma realidade muito frequente. O Fred também pode complementar de uma baixa estrutura do time de tecnologia, né? Você imagina, a gente tem um desafio grande, por exemplo, de integração entre os sistemas, né? Em todo o sistema de saúde, né? E a gente tem um time dedicado de integração do nosso sistema com os sistemas dos hospitais. A gente faz integração de qualquer tipo de sistema. E a gente tem muita dificuldade quando a gente encara a realidade da disponibilidade tecnológica nesses hospitais. Então, assim, isso é uma realidade muito grande. Outra coisa que você mencionou, né? Muitas vezes nem visualizador, nem Pax, nada proprietário, né? A gente às vezes se depara com situações do tipo que às vezes o gestor nem sabe que ele precisa armazenar as imagens dos pacientes. Às vezes a gente se depara com pessoas falando, uai, mas eu preciso armazenar as imagens, eu não sabia disso. Então, é muito carente, a gente fala muito que o mato é muito alto, e a gente acredita que em uma live como essa, a gente consegue ajudar a disseminar, né, esse conhecimento e melhorar esses processos aí, eficiência operacional nos setores, sabe? Eu acho que é muito por aí. Você tocou num ponto que é muito crítico, sabe? E falando do lado, só o lado bom da história também é que quando funciona, funciona muito bem. Fato é que é o próprio case, né, do Risoleta com a própria VX, onde a gente conseguiu fazer uma integração, né, com o sistema que vocês utilizam no hospital, e para a gente gera uma segurança de dados muito importante, gera uma segurança de laudos importante, uma melhoria de qualidade nos nossos laudos, porque a informação chega mais pertinente, mais correta, e também uma coisa simples, né, quando é bem feita, você gera até valor, até mesmo na redução de papel, que foi o caso, né, que está acontecendo aí no Risoleta agora, e a gente está conseguindo, né, ao longo dos meses e dos anos aí, aos pouquinhos reduzir a impressão de papel no hospital, né, isso é muito bacana. Então, assim, esse desafio, gente, realmente... Mas tem um ponto positivo, que, assim, quando a gente fala da rede pública para o privado, o que eu estou vivenciando é que a rede pública abre as portas para o benchmark. Eu acho que, assim, a rede privada poderia valorizar mais isso, sabe? Então, a troca de informação, a troca, assim, o conhecimento... Isso funciona muito bem na rede pública. Eles abrem a porta. Não estou falando assim de a gente chegar lá e analisar resultados, números, não. As dores, o que não tem de bom, sabe? Isso. Eu vejo que isso na parte pública e é muito importante. Né? Então, só adiantando, mas assim, a gente coloca aqui, deixa as portas abertas para visitação, porque da mesma forma que a gente mostra que é a nossa realidade, a gente também aprende com quem vem nos visitar, sabe? Então, essas trocas são importantes. Legal. Aqui eu coloco também um pouquinho da realidade do Risoleta, que a inflação dos custos de saúde é um desafio muito grande, né, gente? Porque os insumos hospitalares, os medicamentos, a gente, com essa inflação, com toda essa situação econômica, ela é muito complexa e, falando assim da parte pública, ela é mais desafiadora, porque ali no privado também é desafiador, mas às vezes a gente consegue ali um reajuste, ou melhorar uma tabela particular, né, uma estratégia de negociação, apesar que eu entendo que também é desafiador, porque eu vivi muito isso. Mas pensa na parte pública, né, que a receita é um dificultador para a gente. A restrição orçamentária do setor público, né, que é a necessidade de fazer mais com menos recurso, o desemprego e desafios sociais, que isso gera uma dependência do SUS muito maior, a superlotação e demanda. O Hospital Risoleta é um hospital porta aberta, literalmente porta aberta. Ele atende desde um paciente com trauma, um acidentado, desde um paciente com uma virose, e nós somos 24 horas, e é um hospital que, assim,
ele não recusa atendimento. E a gente tem diariamente, a gente enfrenta uma superlotação. Nós estamos localizados no vetor norte, então a gente é o único hospital da parte da região do vetor norte, e a gente tem apoio de 3 UPAs. E isso faz com que o Hospital Risoleta seja referência, tá? E o vetor norte ele é muito grande. Então, nós somos as referências para toda a população referente à urgência e emergência. Então, um paciente que... Pode falar. Não, só queria complementar, né, que essa superlotação que é comum dos hospitais públicos, né, não né, o Risoleta é uma referência regional, igual você falou, mas a agilidade, por exemplo, dos laudos, né, entrega de SLA, isso com certeza impacta, né, no giro de leitos, né, impacta muito. Porque o sistema de locação de pacientes é um problema grande, né? De pacientes, às vezes, no pronto-socorro, que precisam internar. A agilidade é muito importante, né? Para você dar mais conforto para o paciente, né? Eu lembro do Risoleta, do Hospital das Clínicas, né? Muitas vezes com superlotação, e é penoso, né, para o hospital, né? Gente, muito. Eu falo que assim, a gente vivencia 24 horas a agilidade, com qualidade. Então, como nós somos setor de apoio, a gente precisa de entregar esse exame, esse resultado em tempo hábil. E o impacto também na equipe, né, que não deixa de ser uma sobrecarga também para os profissionais devido à alta demanda. Aqui, para falar um pouquinho da infraestrutura, a gente tem um tomógrafo, 4 ultrassom, 4 intensificadores e 3 raio-x fixo e 4 portátil. Um tomógrafo, a gente até brinca, né, que quem tem um não tem nenhum, com o hospital de porta aberta, a gente até teve recente a parada do tomógrafo, então, assim, a gente precisou aí de acionar a rede de apoio, mas é um problema, mas a gente tem já uma verba para instalar o segundo e está no nosso projeto para já 2026. A equipe, nós somos compostos por 9 administrativos, 2 gestores, tá? Sou eu e a gente tem uma enfermeira, Renata, que é coordenadora do setor, me apoia muito. 52 técnicos em radiologia, 16 técnicos de enfermagem e 32 médicos. Agora a gente entra numa parte extremamente importante, que eu inicio ela com a frase, né, de Peter Drucker, que se você não pode medir, não pode gerenciar. Então, assim, esse é o princípio que reforça a importância de contar com os dados precisos e indicadores claros para alcançar os objetivos do planejamento estratégico. Estar alinhado ao planejamento da instituição exige integração entre gestores e TI, garantindo informações confiáveis e estruturadas. Essa parceria é fundamental para construir estratégias sólidas e acompanhar resultados e direcionar ações de forma eficiente. Eu gostaria de ressaltar que o setor de TI aqui é um setor diferenciado, o tanto que eles nos apoiam, tanto que a gente tem um case de sucesso junto com vocês, que hoje nós utilizamos aqui o MV, o sistema Paxel Vivaz, e a AVX, a gente conseguiu fazer o quê? A integração dessa ferramenta. Então, hoje o laudo, o médico que está aqui no hospital, ele já consegue visualizar o laudo da VX no próprio sistema MV. As informações que o médico solicitante, né, coloca no pedido, o médico da VX consegue visualizar. Então, isso garante agilidade, a informação confiável e melhora o desfecho clínico para o paciente também, né? Porque quando o radiologista também é munido de informações, de boas informações, faz uma diferença na análise de determinada patologia, você consegue fazer um laudo mais estruturado, com maiores informações, e vai naquilo que o André falou, você leva um desfecho positivo para o paciente, você gira melhor o leito, você tem uma resolutividade melhor, mais rápida da patologia, né? Isso é fundamental. Isso. É fundamental. A Juliana Rodrigues perguntou que tem MV e ainda não consegue integração. Eu acredito que o nosso time de tecnologia pode conversar com vocês. Se tem MV, a gente tem certeza da possibilidade da integração,
Então, acho que nós podemos conversar com o Wagner, com o nosso time de tecnologia, para as integrações. E tem níveis de integração, sabe, pessoal? Tem a integração mais superficial, que só devolve o PDF, tem integrações que vão no prontuário do paciente, então depende do nível de trabalho aí do time de tecnologia, mas com certeza a gente consegue evoluir nisso, tá, Juliana? Juliana, aí funciona muito bem, viu? Depois você pega meu contato aí, a gente pode fazer algumas trocas, mas funciona perfeitamente. E é legal só pontuar um negócio, Ellen, que o Fred falou, em relação à qualidade, né? O tanto que é importante a gente estimular a integração, isso daqui é um dos nossos pilares, porque o Mário, que é o nosso líder da qualidade da VX, ele pode falar um pouquinho da importância de como o problema da qualidade é multidisciplinar e multifatorial, né? Então, se a gente não tem... Os exames de radiologia são exames complementares ao raciocínio clínico, né? Então, as informações clínicas do paciente são muito importantes, os exames laboratoriais. Então, a gente conseguir extrair essas informações fidedignas direto da plataforma agiliza muito o trabalho do radiologista. Acho que o Mário pode pontuar um pouquinho sobre isso também. A gente está... Boa noite, gente. A gente fica sempre numa busca constante para melhorar a qualidade, né, dos laudos, tanto questão de prazo, mas com relação à qualidade, e a gente vê, basicamente, são 3 pilares que influenciam nessa qualidade do laudo. É a qualidade da imagem, né, que às vezes tem fatores que dependem do tomógrafo, mas às vezes do paciente, condições clínicas do paciente. Protocolos, né? O protocolo que foi utilizado, e até a condição clínica do paciente de UTI, às vezes, o exame não vai ficar tão bom, enfim. Tem a questão da qualidade, então, das imagens, a qualidade da informação clínica, a gente acha que isso é fundamental, porque isso muitas vezes norteia o radiologista, até para dar mais ênfase na hora de analisar o exame, procurando alguma coisa direcionada, relacionada à queixa, e, claro, a qualidade do radiologista que está laudando. Mas esses 3 fatores, quando a gente tem os 3 bem definidos, a chance da gente ter um laudo próximo do ideal é muito grande. Então, assim, no que refere relacionado à tele, a parte do radiologista é uma coisa que depende muito da VX, no caso, mas a gente tem essa parte da informação clínica que a gente depende muito de uma interação de todo mundo que está ligado ao atendimento do paciente, que aí vai envolver a equipe lá do hospital que está enviando o exame, de fornecer essas informações, e a gente ter, junto com a parte aí do hospital, uma maneira dessa informação chegar da maneira mais simples possível, mais clara possível, para o radiologista poder direcionar o raciocínio dele. Ok. E aqui eu abordo um pouquinho dos indicadores que a gente está construindo, né, e são bases aí para a gestão estratégica baseada em dados e resultados. Então, hoje a gente já consegue enxergar a taxa de ocupação do tomógrafo, o tempo médio do pedido ao estudo, o tempo médio do estudo ao laudo, tá? Então, quando eu falo estudo, é o momento em que o exame ele é realizado. O tempo médio do pedido até o laudo, a produção assistencial, tanto técnica quanto médica, estudos por hora por equipamento, distribuição de estudos por dia da semana, que aí eu consigo enxergar, né, a produtividade por dia da semana, a produção de exames realizados por modalidade, o índice de concordância interobservadores de laudos externos e a concordância interobservadores de laudos externos. E aí, o nosso foco é a redução do tempo de permanência. Então, a gente tem que trabalhar esses dados com esse foco, né, da gente... o que a gente consegue enxergar diante desses dados para reduzir o tempo de permanência desse paciente. Então, envolve
protocolo, envolve treinamento. Então, isso que a gente está em fase de construção. Então, esses indicadores, com o apoio do TI, a gente já consegue enxergar, tá? Dentro já da plataforma do MV, com o Vivace, e agora a gente já vai começar a trabalhar já com as ações e as análises. Então, são indicadores que extremamente estratégicos, principalmente quando a gente fala do tempo médio do pedido, do tempo médio do estudo, do tempo médio do pedido até o laudo. E aqui eu trago aí um pouquinho da imagem desses indicadores. Aqui a gente consegue enxergar a quantidade de estudo por hora do equipamento. Então, essa primeira parte é de 0 horas até as 7 horas da manhã. Aqui entra a parte diurna. Então, a gente tem alguns gaps, principalmente na troca de plantão, que é 7 horas e 19. E aí a gente consegue ir brincando com os números, né? E pensando sempre nas estratégias. Então, a gente já está rodando aí. Então, a gente estressou essa ferramenta por uns 3 meses, tá? Para a gente, ao publicar, a gente saber o que está falando e a veracidade desse dado. E aqui também eu trouxe um pouquinho da imagem da distribuição por dia da semana. Aqui é a produção assistencial médica, então a gente já enxerga que a parte verdinha aqui é a parte da VX, tá? Da pizza é a maior parte. E aqui também a gente consegue enxergar a demanda dos setores. Então, hoje, a gente está conseguindo enxergar os setores por linha de cuidado. Então, a parte da cirurgia, os setores da clínica médica. Então, a gente está conseguindo separar isso, porque cada linha de cuidado requer um tipo de necessidade. Então, a gente também tem que trabalhar conforme a necessidade desses solicitados. Eu trouxe um pouquinho do cenário da tomografia, porque é onde a gente trabalha em parceria com a VX, tá? A gente também atua no raio-x, mas o raio-x a gente lauda apenas exames de via ambulatório. Então, no cenário da tomografia, a gente tem 2 dados aqui, que é 2024 comparando com 2025, então vocês podem perceber que a gente está em constante evolução de demanda na tomografia, né? Isso porque o pronto-socorro, ele está com essa crescente. Então, a consequência disso é a nossa demanda da tomografia também aumentar. E aqui é um dado que ele é interessante, porque o nosso tomógrafo, ele está ocupado acima de 100%. A gente tem um tomógrafo só. Qual que é a base de cálculo que a gente usou para chegar, né, nesse dado? É um exame que, como se ele fosse realizado em 18 minutos. Então, se a gente pegar todos esses 2.873 e a gente colocar que eles são realizados 18 em 18 minutos, a gente está passando de 100%. É importante, porque no hospital, não digo hospital, numa clínica, né, o paciente chega deambulando, ele não está entubado, então ali uma agenda consegue correr aí, uma agenda de um tomógrafo de 16 canais, mais ou menos, ele faz de 10 em 10 minutos, né? Aqui a gente está colocando de 18, porque o paciente às vezes chega sem acesso, a gente tem que pressionar, ou ele perde acesso, ele está entubado, tem que colocar ele na maca, a gente tem que pedir o apoio. É um paciente que tem algum tipo de risco, ou então, são vários fatores, né? Então, a gente fez uma média aí de 18 minutos de intervalo. Então, a gente chegou aí nesse percentual de ocupação, que é onde a gente preocupa, porque um tomógrafo só. Então, assim, o bom é que a gente já tem a verba para a gente implantar aí o segundo, e a obra, a infraestrutura, tudo aí para 2026, a gente já vai conseguir ter essa conclusão aí do segundo tomógrafo. E a evolução da VX. A VX, em 2024, ela começou aqui com mais tímida, né? Mas é porque também estava no processo de implantação, e a gente praticamente dobrou
né? Então, hoje, a gente está aí fechando, né? Em maio, a gente fechou com 1.180 exames na VX, somando a tomografia, né, junto com o raio-x, que é a minoria. E aqui eu trago os benefícios pós-implantação, com a entrada da VX. Laudo remoto com apoio direto à clínica, à conduta clínica, suporte 24 horas à equipe técnica e radiologistas, inclusive durante a madrugada, e é importante também que, assim, quando eu falei lá no início que a gente tem uma escala que ainda ela não é coberta, mas durante a semana ali de segunda a sexta, a gente tem médicos radiologistas praticamente todos os dias. O gargalo maior, ele é o noturno e nos finais de semana. Os médicos radiologistas, eles estão aqui presentes, acompanhando os contrastes, apoiando a VX. Isso. É importante falar, né, Ellen, que a teleradiologia, a gente quer ser um parceiro, uma extensão do corpo clínico, né? Então, a gente tem que trabalhar muito junto para a gente entregar, igual você falou, nesses momentos de gargalo da operação, a gente conseguir entregar um resultado mais eficiente para o paciente, né? É isso mesmo, porque quando eu mostrei que a gente realiza, vamos colocar aí quase 3.000 tomografias, com a equipe médica que a gente tem, gente, não tem como, né? Não fecha. Então, assim, foi muito assertivo o Risoleta ter fechado esse contrato com apoio, e o nosso time de radiologistas enxerga isso como uma parceria, sabe? Como uma parceria. Então, porque, gente, a gente não consegue fechar se não for dessa forma, sabe? Então, hoje a gente tem os gargalos aqui, porque a gente tem que fazer esse atendimento urgente, mesmo assim, a gente sempre está com um número elevado de exames a ser realizados. A teleradiologia como solução sustentável para o sistema público de saúde, além da escassez de radiologistas para cobrir plantões, há limitações financeiras para manter um especialista presencial também 24 horas, que isso é importante a gente ressaltar. O apoio na criação de protocolos clínicos e técnicos, um SLA de urgência. É um SLA que nos atende, essa média de janeiro a maio, a gente está fechando em 1h36. Então, todos os laudos que são sinalizados pelos nossos profissionais, operadores e médicos, que é sinalizado como urgência, eles são entregues em 1h36. Lembrando que nós somos um hospital-escola, então a gente tem um ciclo de residentes aqui grande, então o laudo é muito importante, tá? Então a imagem, eles vêm aqui, eles discutem com médicos radiologistas, mas às vezes ele não consegue vir até o setor, então ele tem ali um laudo para ser visto, né, e para auxiliá-lo no diagnóstico. O sucesso do cliente pós-venda como diferencial, isso eu falo por mim e a Renata, que é a coordenadora, gente, assim, é um apoio que a VX tem, que eu falo tanto que isso é importante, do sucesso do cliente, o pós-venda. Então, sempre que a gente precisa de algo, a gente consegue ter uma comunicação clara, rápida. O sistema de auditoria interna da VX, com indicadores de taxa de retificação, o score de qualidade, auditoria de amostragem e participação de líderes médicos por subespecialidade. Então, a nossa referência, que é a Carolina Carol, a gente tem os resultados, a gente recebe esses resultados mensalmente, então a gente consegue acompanhar. E também a gente tem a proposta dos nossos indicadores também para a gente fazer essas auditorias do laudo, tanto nosso interno também quanto a VX, visando a gente entregar o serviço com qualidade. A gente já citou que a integração da VX com MV, os pedidos digitais, imagens integradas, laudo eletrônico no prontuário. O doutor Fred aí citou, né, a questão das impressões de laudo. A gente tirou, doutor Fred, deve ter em torno de uns 20 dias, a gente já não imprime mais nenhum laudo, está tudo integrado via sistema. Então, a gente teve uma economia de papel muito grande, e agora a gente já está numa fase vamos colocar 90% aí de assertividade de retirar os pedidos também impressos, tá? Então, junto com o apoio do TI, a gente já está quase executando. Isso também gera economia para a gente trabalhar aí outras linhas.
Eu trago também que a gente não constrói nada sozinho, cada conquista é resultado do talento, esforço e união desse time incrível. E eu quero agradecer, né, por fazerem parte dessa jornada. Então, aqui está a nossa assistente administrativa, a enfermeira Renata, que nos apoia muito, eu e saia preta, e o Renner, que é nossa referência aqui da parte da tecnologia. Eu falo que ele sempre está aqui para nos auxiliar. E o nosso propósito é cuidar com excelência, acolher com dignidade e ensinar com humanidade. Esse é o propósito que nos move. Aqui, né, eu encerro a minha apresentação, eu gostaria de agradecer, tem aí o meu contato, meu telefone, e posso deixar também depois nos comentários. Muito legal, Ellen. Aqui, Parabéns pelo trabalho aí, é muito bom fazer parte disso com vocês e com o hospital, sabe? Você falou muito bem do CS, né? A gente estruturou essa área do sucesso do cliente, né? Ela é liderada pela Harumi, que até deve estar na live, tem um time, você mencionou a Carol, tem a Camila, a Délice e a Mari também que fazem parte desse time. E realmente a gente quer ser um benchmark aí na saúde de cuidado dos nossos clientes. Inclusive, um dos pilares culturais da VX é o cuidado com os nossos clientes, né? Cuidamos dos nossos clientes, cuidamos dos nossos radiologistas, né? É muito legal ouvir isso, e realmente a gente acredita que não é só, a gente fala muito que não entrega só o PDF, né? Que a gente entrega cuidado junto com os nossos clientes, que a gente quer entender realmente as dores que vocês estão passando e poder contar com a VX para ajudar, né? Estamos sempre dispostos a melhorar e para entregar mais valor. Muito legal ouvir isso daí também. Gente, é um desafio, né? Mas eu falo que quando a gente quer, a gente corre atrás, a gente envolve as demais linhas de cuidado e a parte administrativa, a parte de TI, e a gente vai conseguir, sabe? Isso com o apoio dos fornecedores é extremamente importante. Esse ponto que você mencionou em relação ao CS, né, também, que dentro da nossa plataforma a gente acabou desenvolvendo vários relatórios automatizados, né, de SLA, tempo de resposta, retificação, análises administrativas. Então, isso tudo é extraído automaticamente da nossa plataforma, e a ideia é realmente que a gente faça essas reuniões com os nossos clientes, reunião de resultado, o que estão melhorando, o que não, e realmente essa gestão compartilhada acontecer, né? Outro ponto que a gente não mencionou ainda em relação à nossa inteligência artificial, que a gente está desenvolvendo, a Wind, né? A Wind, ela é uma assistente para todo o processo, né? Ela começou como uma assistente de inteligência artificial para ajudar o radiologista na performance do laudo, então na produtividade e também na qualidade. Para vocês terem uma noção, agora a gente está lançando na próxima semana uma leitura por AI de todos, 100% dos nossos laudos. Então, é uma auditoria via inteligência artificial que vai olhar uma série de inconsistências. Por exemplo, que a gente fez uma pesquisa extensa, né, de quais as causas de retificação, e as mais comuns, né, contraste, lateralidade, alguma inconsistência de máscara de laudos, enfim, inconsistência de palavras que não são do léxico aí da radiologia. Então, isso tudo utilizando a tecnologia, então, para incrementar a qualidade, né? Temos também a implantação de algoritmos de visualização de imagem para raio-x e mamografia disponíveis, então, que já fazem uma pré-visualização e agilizam o laudo do radiologista, né? Melhorando também performance. Então, a gente tem usado muitas tecnologias para a gente auxiliar na resolução desses problemas, né? Então, a gente quer fazer a diferença, quer
o objetivo claro aí de impactar. Eu acho que o Robson levantou a mão, que acho que ele quer perguntar. Vai lá, Robson, levantei a mão aqui sem querer. Ah, beleza, Robson. Tá bom. Pessoal, eu queria, assim, só para a gente caminhar para o final aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para a Ellen. Primeiro, Ellen, só que agradecer, tá bom, pelo depoimento aí, pelos relatos práticos, né, do Risoleto. Mas eu queria escutar você, né, quem está aqui ao vivo agora, junto com a gente, às 18h12, assim, qual que é uma grande dica de ouro, sugestão, né, a sua visão aí para começar os primeiros passos, né, dessa gestão em centros de imagem, né, essa parte de radiologia aí dos hospitais. Quem que está com dificuldade, qual que é o grande primeiro passo aí que você acredita que é importante? Eu falo que, assim, existe uma diferença grande na parte de gestão da parte pública para o privado, mas quando a gente trabalha com baixo recurso, a gente precisa de enxergar e abrir os olhos de outra forma, né? Não que não seja possível, é possível, sabe? Então, por isso que a gente precisa de buscar ali os outros setores, estressar um pouco a ferramenta, porque a gente consegue extrair algo que às vezes está ali no cantinho, ou que ninguém enxergou ainda. E eu trabalho muito voltado com a equipe, porque assim, a gente sozinho, a gente não consegue, né? Você pode até conseguir, mas vai demorar muito mais tempo. Então, se a gente está precisando de diminuir o tempo de permanência devido ao cenário do hospital, porque ele é porta aberta, a gente tem que manter isso para atender essa população. Então, assim, eu me sinto que eu preciso de fazer algo, né, junto com a equipe para a gente tentar entregar isso. Então, a gente ainda está trabalhando, né, esses dados, os indicadores estão prontos, a gente já vai começar a divulgar essas informações, mas o que eu falo é que sempre é possível, né? Eu falo que o que a gente passa ali de estresse, de dificuldade, de desafios na área privada, a gente também tem o mesmo cenário aqui na parte pública. Mas, assim, a gente vai ficar lamentando? Não, eu acho que o papel nosso como gestor é a gente buscar o fornecedor, é a gente ver o que a gente consegue fazer juntos, é mostrar qual é a nossa realidade, né? Então, eu deixo essa mensagem, sabe? Da gente nos esforçar, buscar apoio para tentar entregar algo melhor. Excelente, Ellen. Muito bom. Pessoal, nós avançamos do horário aqui, né? Agora 6h14, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum tipo de curiosidade aí para Ellen, ou mesmo para o André, para o Fred, né? Doutor Mário também aí, responsável pela qualidade aqui da VX. Quem tiver alguma curiosidade também nesse momento, fique à vontade, tá? Para poder falar aqui nesse momento. Se a gente não tiver nenhuma dúvida, assim, acho que ficou clara a informação, então, né, acho que passamos a informação de modo geral. Eu só queria voltar no início que eu comentei. Essa é uma primeira, né, grande live que a VX está fazendo. A ideia é que a gente possa repetir aí a dose com outros temas, entrar em temas mais específicos, convidar também outros gestores nessa coisa mais prática do dia a dia dentro dos hospitais, o desafio de quem está vivendo isso na prática, as dificuldades, né, os anseios. O caso aí da Ellen, que ela passou para a gente, assim, um caso bem interessante, um desafio muito grande de um hospital deste porte, de porta aberta. Então a Ellen realmente está fazendo um papel muito legal lá dentro. Nós teremos também divulgações aí para outros eventos. Reforço o convite do evento exclusivo da VX durante a Expo Hospital Brasil, que vai acontecer lá no Expo Minas, nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Em breve vamos começar a divulgar isso nas redes sociais. Quem está aqui também fica em primeira mão esse convite junto com a gente. Cíntia levantou a mão para fazer uma pergunta, Cíntia? Eu quero me dirigir essa pergunta a ela. Tá bom. Parabenizar pela apresentação. E eu queria te perguntar, Ellen, com relação ao tempo de espera dos seus exames, vocês aí no Risoleta trabalha com apelo
e eu queria saber se vocês mensuram esses dados e como que vocês fazem esse gerenciamento diariamente do tempo de espera para a realização dos exames. Obrigada, Cíntia. Interessante a sua pergunta. A gente tem uma plataforma aqui que chama Kanban, né? A gente nomeou de Kanban. Eu já cheguei aqui no Risoleta. Essa plataforma ela já existia, foi criada pela nossa enfermeira Renata e junto com novamente, né, o TI que desenvolveu. Então, o Kanban ele foi customizado de forma que ele sinaliza para a gente visualmente os pedidos que são mais urgentes e aquele pedido que já tem mais tempo de espera. Então, ele sinaliza com a corzinha vermelha. E hoje, na parte de ultrassom e algumas linhas de cuidados, a gente tem que entregar em até 24 horas. Então, a gente tem um SLA por área. A parte da urgência em torno de 2 a 6 horas. Se for paciente AVC, é atendimento, chegou no pronto-socorro, já é direcionado aqui para a gente, para a tomografia. E aí, nesse Kanban, a gente consegue enxergar todos esses pedidos, e ali a nossa operação vai acompanhando quais são as prioridades. E esse Kanban, ele foi customizado dentro do MV, conforme a solicitação médica. Entendido, obrigada. Por nada, Cíntia. Eu estou à disposição, tá? Depois, se quiser fazer um contato. Boa, Cíntia, obrigado aí pela dúvida. Ô, Jairo, eu vi alguns nomes aí que eu conheço, eu quero agradecer, tá, gente? Legal, boa. Pela participação. Obrigada. Nós também. Muito bom. Tá bom. Pessoal, então vamos caminhando para o final aqui, mais uma vez. Agradeço ao IAL